Amigas, amigos do canal Liturgia, Fé e Vida, estamos aqui reunidos para o nosso momento de reflexão, a nossa reflexão do Evangelho Dominical. Saudação a cada um de vocês em Cristo crucificado, ressuscitado. Hoje, 14 de setembro de 2025, exaltação da Santa Cruz. Queremos, com toda a Igreja, neste dia 14, elevar uma prece pelo nosso Papa Leão XIV, que completa hoje 70 anos de vida, para que ele possa conduzir com humildade, sabedoria e espiritualidade os caminhos da Igreja de Jesus Cristo, nestes tempos tão desafiadores. Também nós estamos no mês da Bíblia e somos convidados a refletirmos a carta aos Romanos. E para encerrar o mês da Bíblia, no dia 30 de setembro, provavelmente 19 horas e 30 minutos, aqui no canal Liturgia, Fé e Vida, nós teremos uma live com o professor Edmilson, biblista, lá da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, que foi meu professor na graduação da Teologia, e estará conosco aqui para refletir sobre a Carta aos Romanos, o tema do mês da Bíblia deste ano. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas amigas, queridos amigos, o trecho narrado pela comunidade de João para este dia em que nós fizemos memória da exaltação da Santa Cruz é um trecho curto que a Igreja nos coloca para refletirmos, mas de uma espiritualidade muito profunda. Logo no início, nós temos a figura de Nicodemos. Na vida de Jesus, contextualizando um pouco, Nicodemos tem importantes momentos. Ele era um dos chefes lá entre o sinédrio, entre o povo da alta sociedade do tempo de Jesus. Mas ele via uma inspiração em Jesus e foi encontrá-lo à noite. Por que encontrar Jesus à noite? Para que ninguém soubesse que ele estava indo em busca da verdade. O medo de Nicodemos ser descoberto que estava se encontrando com Jesus fez com que ele procurasse no momento em que a sociedade dormia. O outro momento em que Nicodemos tem uma participação especial é no julgamento de Jesus, onde ele tenta defender Jesus. E um terceiro momento é quando ele aparece ao lado de José de Arimateia, carregando o corpo de Jesus para a sepultura. Esse exemplo de Nicodemos nos faz percebermos e nos alerta que para buscarmos a fé, nós precisamos enfrentar todos os desafios que muitas vezes nos é apresentado.
Nicodemos desafiou as autoridades do seu tempo e foi ao encontro de Jesus. E nós vamos ao encontro de Jesus com toda este desapego que Nicodemos nos apresenta, ou nós vamos ao encontro de Jesus carregados de tantas outras coisas que nos impedem de ver e encontrar Jesus? Depois, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai falando coisas que são importantes para a nossa fé. Quando ele menciona que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, ele está nos relatando essa íntima relação entre o Pai e o Filho, ou seja, Jesus é a revelação plena de Deus, do rosto de Deus para a humanidade. Aí ele retoma o Antigo Testamento, quando Moisés levanta a serpente de bronze e diz que todos os que sejam picados por uma serpente e olhar para essa serpente serão curados, que é a primeira leitura de hoje. Jesus é aquele que será levantado na cruz para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Se o povo de Deus no deserto, ao ser picado por uma serpente, olhasse para a serpente de bronze levantada por Moisés, ficava curado, imagine agora, olhando para a cruz de Jesus. O amor de Deus para a humanidade é tão imenso que ele enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. E o Filho de Deus, enviado a este mundo, encarnado no nosso ser humano, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, a tal ponto de morrer numa cruz, de entregar todo o seu sangue pela salvação da humanidade. O ato de amor de Jesus nos coloca diante da cruz. A cruz de Jesus é a nossa salvação. Por isso que nós precisamos olhar para essa cruz não como simplesmente devoções abstratas, distantes da nossa realidade, mas precisamos olhar para a cruz tendo presente tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia, que envolve o local onde nós pisamos, onde nós residimos, a realidade social em que nós estamos imersos. A cruz de Jesus não é simplesmente algo que está no altar, o que está lá longe de nós, mas a cruz de Jesus está em nós. A gente costuma dizer que Deus não dá a cruz maior do que o peso que nós possamos carregar. Então, como está o nosso caminho com a cruz? Nós realmente, nas situações mais complexas de nossa vida, nós associamos este sofrimento que nós sentimos à cruz de Jesus, a cruz redentora de Jesus, ou deixamos Deus de lado? Nossas limitações humanas muitas vezes nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos de Deus. Por isso, neste dia da exaltação da Santa Cruz, precisamos compreender que
Jesus não é só ressuscitado. Antes de ser ressuscitado, ele foi crucificado. Por isso que toda vez que iniciamos o nosso vídeo, nós temos esta saudação: em Cristo crucificado, ressuscitado. Porque essa é a dimensão da nossa fé. Nós não olhamos somente para um Jesus glorioso que ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, ele precisou passar pela cruz. É isso que nós precisamos compreender. Nós seguimos a alguém que, para defender a humanidade, defender os fracos, defender os pequenos, lutou contra o poder opressor da época, foi perseguido, condenado, morto na cruz, mas ressuscitou. Que assim, irmãs e irmãos, possamos vivenciar este dia da exaltação da Santa Cruz e nesta semana possamos compreender que a cruz de Cristo caminha conosco. Basta compreender e abraçá-la como sinal de salvação. Que a bênção de Deus nos acompanhe durante esta semana. Amém.